Capítulo 33. No dia seguinte, como Earcha ainda não pudesse dedicar-se aos seus afazeres habituais e fosse obrigado a ficar em casa, vi-me incapaz de reter a minha jovem ama junto de mim, como até então. Ela acordou e desceu antes de mim, dirigindo-se para o jardim, onde vira o primo ocupado a fazer qualquer trabalho leve, e, quando os fui chamar para o desjejum, vi que ela o persuadira a limpar um grande espaço de terreno, onde cresciam pés de groselha, e que ambos estavam planejando plantar ali uma porção de mudas trazidas da granja. Fiquei horrorizada com a devastação que eles tinham levado a cabo no breve espaço de meia hora. Os pés de groselha eram o orgulho de Joseph e Katy resolvera plantar um canteiro de flores bem no meio deles. Pronto! Exclamei. Assim que Joseph descobrir, vai mostrar o que vocês fizeram ao patrão. Que desculpa vocês vão dar para modificar assim o jardim? Vamos ouvir muitas, vocês vão ver. Sr. Areton, pensei que o senhor tivesse bom senso suficiente para não fazer isso só porque ela lhe pediu. Esqueci que as groselhas eram de Joseph, respondeu ele, perplexo. Mas vou lhe dizer que fui eu. Sempre fazíamos as refeições com o Sr. Eatif. Eu tinha as funções de dona da casa, fazendo o chá e trinchando a carne, de modo que era indispensável à mesa. Catherine geralmente sentava-se ao meu lado, mas nesse dia preferiu ficar mais perto de Areton, e logo vi que não teria mais discrição na sua amizade do que, antes, na sua hostilidade. Preste atenção para não conversar nem olhar muito para o seu primo, murmurei-lhe. Isso aborrecerá o Sr. Eatif e ele ficará furioso com ambos. Está bem, concordou ela. Mas um minuto depois ela se esgueirava para o lado dele e enfiava primaveras no seu prato de mingau. Ele não ousava falar com ela à mesa, mal ousava olhar, mas ela continuava a provocá-lo, a ponto de por 2 vezes ele ter dificuldades em controlar o riso. Franziu o sobrolho e ela levantou os olhos para o patrão, cujo pensamento estava longe dali, conforme a sua expressão mostrava, e ela ficou momentaneamente séria, observando-o gravemente. Depois, voltou-se e recomeçou com as suas momices, até que, por fim, Areton deixou escapar uma risada contida. O Sr. Eatif estremeceu e o seu olhar varreu-nos os rostos. Catherine enfrentou-o com o seu costumeiro ar de nervosismo e desafio, que ele detestava. Ainda bem que você está fora do meu alcance! Exclamou ele. Que diabos a levam a olhar assim para mim, com esses olhos infernais? Abaixe-os e não me volte a fazer lembrar-me da sua existência. Pensei que a tinha curado de rir. Fui eu, murmurou Areton. Que é que você diz? Perguntou o patrão. Areton olhou para o prato e não repetiu a confissão. O Sr. Eatif encarou-o durante alguns minutos e depois recomeçou silenciosamente a comer e a meditar. Tínhamos quase terminado e os 2 jovens se haviam separado prudentemente, de modo que eu não esperava mais complicações, quando Joseph surgiu à porta, revelando, pelos seus lábios trêmulos e olhos furiosos, que descobriram o ultraje cometido contra os seus preciosos pés de groselha. Devia ter visto Katy e o primo perto do lugar, antes de perceber o que tinha acontecido, porque, enquanto remoía o queixo como uma vaca ruminando, começou, numa fala difícil de entender: quero receber o meu dinheiro e quero ir embora. Tinha pensado em morrer onde servi durante 60 anos, e botar os meus livros na mansarda e todas minhas coisas, e que eles iam ficar com a cozinha, para a gente ter sossego. Era duro deixar o meu lugar na lareira, mas até isso eu ia fazer. Nunca que pensei que iam me tirar o jardim também e juro por Deus, patrão, que não posso aguentar isso. Vosmecê pode ser capaz de suportar tudo, mas eu não estou acostumado, os velhos não se acostumam com certas coisas. Prefiro mais ir ganhar o meu pão na estrada, com uma picareta. Que conversa é essa, velho idiota? Interrompeu Eatif. Pare já com isso. De que é que se queixa? Não me meto nas discussões entre você e Nelly. Pelo que me diz respeito, ela pode até jogá-lo no lixo. Não é com ela. Respondeu Joseph. Eu não ia querer ir embora por causa dela, para mim,
ela nem existe. Graças a Deus, ela não pode arrastar para o inferno a alma de ninguém. Nunca foi bonita para tentar um cristão. Foi aquela perdida, aquela sonsa que enfeitiçou o rapaz, com seu olhar atrevido e seu modo pecador. Até parece que o meu coração vai partir. Ele esqueceu de tudo. O que eu fiz para ele foi e destruiu uma fila inteirinha de pés de groselha, no jardim. E rompeu em novas lamentações, provocadas pelo sentimento de haver sido ofendido, pela ingratidão de Archa e pelos perigos que o rapaz corria. O velho estará bêbado? Perguntou o Sr. Eativ. Areton, a coisa é com você. Arranquei 2 ou 3 pés de groselha, respondeu o rapaz, mas vou plantá-los de novo. E por que foi que os arrancou? Insistiu o patrão. Caterine resolveu intervir. Queríamos plantar umas flores naquele lugar, falou ela. Sou eu a única culpada, pois lhe pedi para fazer isso. E quem diabos lhe deu licença para mexer em alguma coisa? Perguntou-lhe o sogro, muito surpreso. E quem lhe mandou obedecer a ela? Acrescentou, virando-se para Areton. O rapaz ficou sem fala, mas a prima respondeu: o senhor não deveria negar-me os poucos metros de terra para plantar flores, uma vez que se apossou de todas as minhas terras. Que terras, sua insolente? Você nunca teve terras, replicou Eativ. E do meu dinheiro também, continuou ela, devolvendo-lhe o olhar furioso e, ao mesmo tempo, mordendo um pedaço de pão que restara do seu desjejum. Cale-se! Gritou ele. Acabe de uma vez e suma. E também se apossou das terras e do dinheiro de Areton, insistiu a imprudente. Eu e Areton agora somos amigos e vou contar-lhe tudo o que sei a seu respeito. O patrão pareceu perder momentaneamente o autodomínio, empalideceu e levantou-se, olhando-a com uma expressão de ódio mortal. Se o senhor me bater, Areton baterá no senhor, disse ela, de maneira que acho melhor sentar-se. Se Areton não a puser para fora da sala, darei cabo dele, trovejou Eativ. Bruxa danada! Por acaso você pretende pô-lo contra mim? Fora daqui! Está ouvindo, Areton? Jogue-a na cozinha. Juro que a mato, Elendil, se você permitir que ela volte a aparecer diante de mim. Areton tentou, em voz baixa, convencê-la a sair da sala. Arraste-a para fora daqui! Gritou Eativ, fora de si. Que é que estão falando? E aproximou-se para executar a sua própria ordem. Ele nunca mais lhe obedecerá, homem perverso, respondeu Caterine, e não tardará a detestá-lo tanto quanto eu. Psiu! Psiu! Murmurou o rapaz, em tom de censura. Não quero ouvi-la falar assim para ele. Chega! Mas não vai deixar bater em mim, vai? Perguntou ela. Vamos, sussurrou ele, aflito. Demasiado tarde, e Eativ a havia agarrado. Agora, você vai. Disse ele para Yarcha. Bruxa maldita! Desta vez, ela me provocou até o último limite e hei de fazer com que ela se arrependa para toda a vida. Tinha a mão no cabelo dela, Areton tentou fazer com que ele lhe soltasse os cachos, pedindo-lhe que não lhe fizesse mal. Os negros olhos de Eativ coruscaram. Parecia prestes a despedaçar Caterine e eu já estava pronta para ir em seu socorro, quando, de repente, os dedos dele se relaxaram, soltou-lhe o cabelo, agarrou-lhe o braço e olhou fixamente para o rosto dela. Depois passou a mão pelos olhos, ficou um momento tentando recobrar o sangue frio e, voltando-se novamente para Caterine, disse, com pretensa calma: você tem de aprender a evitar enfurecer-me, ou qualquer dia acabo mesmo matando-a. Vá com a senhora Dean, fique com ela e confine a sua insolência aos seus ouvidos. Quanto a Areton e Archa, se o vir dando-lhe atenção, farei com que vá procurar o seu pão onde o possa conseguir. O seu amor fará dele um pária e um mendigo. Nelly, leve-a. E deixem-me a sós, todos vocês. Deixem-me. Levei a minha jovem ama para fora,
ela estava por demais aliviada de ter escapado para resistir. Areton seguiu-nos e o Sr. Yatif ficou com a sala para si até a hora do almoço. Eu havia aconselhado Catherine a levar o seu almoço para cima, mas, tão logo ele percebeu que o lugar dela estava vazio, mandou-me chamá-la. Não falou com ninguém, comeu muito pouco e saiu logo depois, dizendo que não voltaria senão à noite. Os dois novos amigos aproveitaram a ausência dele para se instalarem na sala. De repente, ouvi Areton censurar severamente a prima por ela lhe revelar a conduta do sogro para com o seu pai. Disse que não toleraria que se falasse uma só palavra contra ele, mesmo que ele fosse o próprio diabo, ficaria sempre do seu lado, e preferia que ela falasse mal de si mesmo, como antes fazia, do que do Sr. Yatif. Catherine estava ficando irritada, mas ele achou meios de fazê-la calar, perguntando-lhe se gostaria de que ele falasse mal do pai dela. Compreendeu, então, que Arsha zelava pela reputação do dono da casa e lhe estava ligado por laços mais fortes do que a razão, laços afirmados pelo hábito, que seria cruel tentar desmanchar. Daí por diante, ela mostrou o seu bom coração, evitando expressar queixas ou antipatia por Yatif, e confessou-me a sua pena de haver tentado envenenar as relações entre ele e Areton. Acho que, desde então, ela não falou sequer uma sílaba contra o seu opressor na presença deste último. Quando esse ligeiro desentendimento passou, os dois fizeram as pazes e voltaram às suas ocupações de aluno e professora. Vim para a sala, assim que terminei o meu trabalho, e senti-me tão consolada de os ver, que nem reparei no passar do tempo. Sabe, até certo ponto ambos pareciam meus filhos. De uma, havia muito que eu me orgulhava, e, agora, tinha certeza de que o outro seria para mim uma fonte de igual satisfação. Sua natureza sincera, calorosa e inteligente dissipou rapidamente as nuvens da ignorância e da degradação em que ele tinha sido criado, e os elogios de Catherine agiam como um estímulo para os seus progressos. O desenvolvimento da mente iluminava-lhe o rosto, acrescentando nobreza ao seu aspecto. Custava-me crer que ele fosse a mesma pessoa que eu vira com a minha jovem ama no morro, no dia em que ela fora a Peniston Crag. Enquanto eu os via trabalhar, o crepúsculo foi chegando e, com ele, o dono da casa. Chegou inesperadamente, entrando pela porta principal, e deparou com nós três antes que pudéssemos levantar a cabeça para olhar para ele. Bem, refleti, não podia haver cena mais agradável ou mais inofensiva, seria um pecado ralhar com eles. O clarão do fogo fulgia sobre as cabeças deles e mostrava-lhes os rostos, animados por um interesse quase infantil, porque, embora ele tivesse 23 anos e ela 18, ambos achavam tanta novidade no sentir e no aprender, que nenhum dos dois experimentava ou demonstrava o desencanto da maturidade. Ergueram os olhos ao mesmo tempo, para dar de cara com o Sr. Yatif. Talvez o senhor nunca tenha reparado que os olhos de Areton são precisamente iguais aos de Catherine e Arsha. A atual Catherine não tem mais nada da mãe, exceto a largura da testa e um certo arqueamento do nariz, que a faz parecer altiva, a despeito da sua vontade. Em Areton, a semelhança vai mais além ainda. Naquele momento, então, era impressionante, talvez porque os seus sentidos estivessem alerta e as suas faculdades mentais despertas. Creio que foi essa semelhança que desarmou o Sr. Yatif. Encaminhou-se para a lareira tomado de evidente agitação, mas, assim que olhou para o jovem, ela diminuiu ou, antes, modificou-se. Tirou-lhe o livro da mão, olhou para a página aberta e depois o devolveu a ele, sem qualquer comentário, apenas fazendo sinal a Catherine para que saísse. Seu primo não demorou a sair, também, e eu ia igualmente retirar-me, quando ele me pediu que ficasse. Que bela conclusão, não é? Observou, após meditar sobre a cena que acabava de testemunhar. Que fim absurdo para os meus esforços! Emprego todos os meios para demolir as duas casas, trabalho como um Hércules e, quando tudo está pronto e nas minhas mãos, descubro que a vontade me abandonou por completo. Meus velhos inimigos não me derrotaram, agora seria a ocasião precisa para me vingar deles nos seus descendentes. Podia fazê-lo, ninguém me pode deter. Mas para quê? Não me interessa a vingança, não quero ter o trabalho de levantar a mão. Parece até que trabalhei até aqui só para mostrar-me magnânimo,
Mas o caso é bem outro. Perdi a faculdade de gozar com a destruição deles e sou demasiado preguiçoso para destruir por destruir. Nelly, aproxima-se uma estranha mudança. Estou presentemente à sua sombra. Interessa-me tão pouco a minha vida cotidiana que mal me lembro de comer e de beber. Esses dois que acabam de sair da sala são a única coisa que ainda conserva uma aparência material definida aos meus olhos, e essa aparência causa-me dor, próxima da agonia. Sobre ela, não quero falar e nem sequer pensar, mas desejaria que ela fosse invisível. A sua presença só me suscita sensações enlouquecedoras. Ele tem um efeito diferente, e, contudo, se pudesse fazê-lo sem parecer doido, nunca mais o veria. Talvez você me ache à beira da loucura, acrescentou, esforçando-se por sorrir, se eu lhe tentar descrever as mil associações e ideias que ele me desperta ou representa. Mas você não irá espalhar o que eu lhe disser, e a minha mente está sempre tão fechada em si mesma, que é para mim uma tentação abri-la para alguém. Há 5 minutos atrás, Areton parecia uma encarnação da minha mocidade, e não um ser humano. Os meus sentimentos em relação a ele foram, naquele momento, tão variados, que me seria impossível falar-lhe racionalmente. Em primeiro lugar, a sua impressionante semelhança com Catherine faz com que ele se relacione terrivelmente com ela. Porém essa relação, que você talvez pense ser a força máxima que excita a minha imaginação, é, na verdade, a força mínima, porque, o que é que, para mim, não se relaciona com ela? O que não me faz recordá-la? Não posso olhar para este chão sem que veja as suas feições recortadas nas lajes. Em todas as nuvens, em todas as árvores, enchendo o ar, à noite, e refletida em todos os objetos, durante o dia, eu vejo a sua imagem. Os rostos mais comuns de homens e mulheres, os meus próprios traços traem-me com uma semelhança. O mundo inteiro é um terrível álbum de recordações a provar que ela existiu e que eu a perdi. A figura de Areton surgiu, diante dos meus olhos, como o fantasma do meu amor imortal, das minhas desesperadas tentativas de defender os meus direitos, da minha degradação, do meu orgulho, da minha felicidade e da minha angústia. Mas é loucura repetir-lhe estes meus pensamentos. Apenas lhe explicará por que razão, apesar da minha relutância em estar sempre só, a sua companhia não me beneficia, ao contrário, agrava os meus constantes tormentos e contribui, em parte, para que eu não me importe de que ele ande, agora, com a prima. Não posso mais prestar atenção neles. Mas que quer o senhor dizer com uma mudança? Perguntei, alarmada com a sua atitude, embora, na minha opinião, não estivesse em risco de perder o juízo ou de morrer, antes, pelo contrário, me parecesse forte e saudável. Quanto à razão, desde a infância ele gostara de meditar sobre coisas estranhas e mórbidas. Talvez tivesse uma ideia fixa quanto à perda da sua amada, nas outras coisas, porém, era tão sensato quanto eu. Não posso saber ainda, respondeu ele. Tenho apenas uma vaga consciência dela, por enquanto. Mas não se sente doente, não é? Perguntei. Não, Nelly, disse ele. Nem teme a morte. Insisti. Eu, temê-la. Oh, não. Retrucou ele. Não tenho nem medo, nem o pressentimento, nem a esperança da morte. Por que haveria de ter? Com a minha constituição rija, o meu modo de vida sóbrio, as minhas ocupações sem perigo, deverei, provavelmente, permanecer sobre a terra até que não tenha mais um cabelo preto na cabeça. E, contudo, não posso continuar assim. Tenho de me lembrar de respirar, quase de lembrar o meu coração de bater. E é como dobrar uma mola dura, é por compulsão que executo o mais simples ato não impelido por um único pensamento, e é por compulsão que reparo em qualquer coisa, viva ou morta, que não esteja ligada à minha única ideia. Só tenho um desejo e todo o meu ser e as minhas faculdades estão ansiosas por alcançá-lo. Há tanto tempo anseiam isso, e tão firmemente, que estou convencido de que ele será alcançado, e em breve, pois já devorou a minha existência, sinto-me tragado pela expectativa da sua realização. Minha confissão não me aliviou, mas pode explicar as, de outro modo inexplicáveis, alterações de humor que eu demonstro.
Ó Deus! É uma longa luta, desejaria que estivesse terminada. Começou a andar de um lado para outro e a murmurar coisas horríveis para si mesmo, a ponto de eu quase acreditar, como ele dizia que Joseph acreditava, que a consciência transformará o seu coração num inferno terreno. Fiquei pensando em como tudo aquilo acabaria. Embora ele raramente tivesse revelado este estado de espírito, eu não tinha dúvida de que era o seu estado habitual, ele próprio o confessara. Mas ninguém, ao vê-lo, teria suspeitado disso. O senhor, por exemplo, não suspeitou, Sr. Lockwood, e, no período de que lhe falo, ele era o mesmo que antes, apenas mais amigo de estar só e talvez ainda mais lacônico quando em companhia de alguém.